pessoal, a jaqueta bomber veio com toda a força no inverno passado, mas ainda agora na primavera e no verão ela continua presente nos looks mais bacanas, garantindo ao look esse aspecto esportista que tá super em alta nessa temporada. Eu já estava de olho há bastante tempo na jaqueta bomber, mas quando eu vi um estilo dessa peça usando a manga curta e cores mais fortes foi o que realmente me chamou a atenção e ganhou meu coração. Então eu resolvi fazer essa jaqueta com um tecido bem colorido e com a manga mais curta, o que me dá a possibilidade de usá-la em dias mais quentes, seja como blusinha ou mesmo como uma sobreposição. Então, para fazer a minha jaqueta, eu gastei 1 metro de tricoline, eu escolhi essa estampa bem viva. Gastei também 20 centímetros desse tecido, que é um tecido de punho, e também um zíper destacável de 40 centímetros. Para fazer o molde, eu usei uma blusinha de malha Baby Look, e nós vamos começar a fazer a nossa blusinha, então, dobrando uma parte do tecido e dobrando também a nossa blusinha como molde, mas eu vou colocar a dobra da blusa distante uns 2 centímetros da dobra do tecido, porque nessa parte aí eu vou colocar o zíper na parte da frente. Eu vou tirar ali na parte de baixo da blusa 5 centímetros, que vai ser a medida do punho que eu vou colocar aí na barra, e vou dobrar a parte do decote e a parte da manga para ficar mais fácil na hora de cortar. Na hora de cortar, então, eu começo cortando o decote. O decote eu deixei aí um pouco mais baixo, porque eu vou complementar com o punho. Então eu corto deixando o dedinho de margem de costura, corto também o ombro. Na cava eu faço um desenho arredondado bem bonitinho. E na largura eu acrescentei mais uns 3 dedinhos, porque eu quero que a minha blusa fique mais soltinha. Então eu corto reto até a barra. Na barra eu corto também deixando o dedinho de margem de costura. E não posso esquecer também de fazer o corte na parte central da peça para colocar o zíper. Essa então é a parte da frente. E agora eu vou cortar a parte das costas. Para cortar a parte das costas eu dobro outra parte de tecido e vou usar a minha parte da frente como referência. Mas como a minha parte da frente eu deixei 2 dedinhos ali a mais para colocar o zíper, eu vou desconsiderar essa parte de 2 dedinhos na hora de cortar a parte de trás. Então eu deixo para fora aí na dobra do tecido e vou fazer o decote um pouco mais alto. Fiz uns 4 dedinhos aí mais alto. E também o ombro eu deixo uns 2 dedinhos a mais. O restante é igualzinho a parte da frente, só que a cava também eu faço um pouquinho mais larga na parte das costas. Cerca de um dedinho mais largo. Então esse também é o corte da parte das costas. E agora eu vou cortar as minhas mangas. Eu dobro outra parte do tecido e coloco a dobra da manga na dobra do tecido. Na hora de cortar a manga eu vou acrescentar também aqueles 3 dedinhos que eu já tinha acrescentado na hora que eu cortei a parte da frente. E para fazer o desenho da curva da manga é só seguir direitinho o desenho que já tem na minha blusa molde. Não esqueça de deixar tudo com dedinhos de margem de costura. Eu pego essa manga que eu já cortei e coloco outra vez na dobra do tecido e corto outra exatamente igual. E agora, para diferenciar a parte da frente e a parte das costas das minhas mangas, eu vou colocar uma sobre a outra direito com direito e vou tirar um dedinho da curva da manga em uma das partes da manga. Essa então é a que vai ficar na parte da frente. Agora eu vou cortar o tecido do punho, que vai fazer o acabamento das mangas da gola e da barra. A parte da barra eu cortei uma faixinha nesse tecido com 11 centímetros de altura. E para fazer o acabamento da manga e da gola, eu cortei outra faixa com altura de 9 centímetros. Esse então é o corte, agora nós vamos costurar. Vamos começar fechando os ombros da nossa blusa. Passa na máquina reta, dando retrocesso no início e no final. E faz o acabamento também no zigue-zague para o tecido não desfiar. Agora nós vamos colocar o acabamento de punho na nossa gola. Vamos pegar aquela faixinha que nós cortamos e vamos dobrar ela, fechando avesso com avesso. E vamos colocar ali no nosso decote, pelo lado de dentro dele, de modo que ele feche direitinho no final do decote. Lembre que aí tem o zíper, então esse acabamento tem que fechar mais ou menos 2 centímetros dessa parte central da frente. Veja aí que forma um desenho. Eu peguei uma caneta e fiz esse desenho curvo que fica aí no final da nossa gola, para cortar direitinho o excesso do punho. Então eu fiz o corte e depois eu medi o tamanho do punho em todo o decote para usar esse desenho que eu fiz nessa pontinha e cortar o outro lado da gola da mesma forma. Na hora de medir isso aí, lembra que a gente precisa esticar um pouquinho, porque o punho ele precisa ficar um pouco esticado na hora da gente costurar. Então depois que a gola já está cortada certinha, é só levar na máquina de costura e costurar direito com direito e também passar no zigue-zague para não desfiar nem o punho e nem o tecido.
Agora nós vamos trabalhar com as nossas mangas. Vamos dobrar uma faixinha do punho da mesma forma como a gente dobrou da gola e vamos costurar na barra da nossa manga. Eu medi essa faixinha de punho no meu braço de uma forma que fosse ficar legal e confortável. E na hora de costurar na manga, dá uma esticadinha para dar um voluminho na manga. Costura na máquina reta, passa no zigue-zague e depois é só a gente costurar as mangas na nossa blusa, ver direitinho qual parte fica na frente e qual parte fica nas costas e passa uma costura acomodando direitinho a manga na cava. O segredo de costurar direitinho a manga é não esticar a manga nem a cava, que aí fica belezinha, fica bem certinho. Vamos então fechar a lateral da nossa blusa, é só passar uma costura nas laterais, unindo direitinho a parte das mangas e a parte do corpinho da blusa, une desde o início da manga até o finalzinho da blusa e da mesma forma já faz o acabamento no zigue-zague. E agora nós vamos colocar o punho na barra da nossa blusa, vamos pegar aquela faixinha de punho maior que a gente cortou, vamos dobrar ela e vamos colocar direito com direito com a nossa blusa, desde a aberturinha da parte da frente, passando pelas costas até chegar na aberturinha da parte da frente de novo. Na hora de costurar faz a mesma coisa, vai esticando o punho para dar esse efeito de jaqueta, esse volume na nossa blusa. Passa na máquina reta normal, não tem segredo, já passa no zigue-zague também. E agora nós vamos colocar o zíper. Para ficar mais fácil, eu já destaquei o zíper, coloquei ele direitinho onde ele tem que ficar e coloquei ele direito com a minha blusa na hora de costurar. Faz uma costura reta em todo o zíper. Como eu não achei aqui o meu calçador de zíper, eu usei esse calçador de uso geral mesmo, mas eu desloquei a agulha para a lateral para que ela ficasse bem pertinho dos dentinhos do zíper. Depois que eu costurei o zíper, sobrou só uma pontinha bem pequenininha lá na parte de cima, então eu só dobrei ela pra dentro e fiz uns pontinhos à mão pra esconder ele por dentro da blusa. E é só isso, a nossa blusa tipo jaqueta tá prontinha.